E aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Somente até aqui. No contexto dessa passagem, Jesus ele estava ensinando e realizando milagres em seu ministério ali na região da Galileia, onde ele e a maioria dos seus discípulos moravam. Então, Jesus mesmo, era chamado Jesus de Nazaré, porque ele morava, embora ele nasceu em Belém da Judéia, ele morava ali na região da Galileia, assim como a maioria dos seus discípulos. E no verso 15, que nós não lemos daqui nessa noite, mas que está nessa passagem, fala que a fama de Jesus começou a se espalhar por toda a região da Judéia e da Galileia, fazendo então com que muitas pessoas fossem até lá, até onde Jesus ensinava e curava, e desejassem segui-lo. Outras até mesmo persegui-lo, que é o caso aqui dos fariseus. Então é nesse contexto que o texto que nós lemos aqui nessa noite está inserido. É um contexto de chamada para o discipulado e de oposição por parte dos fariseus. Esse texto ele tem algumas lições sobre a missão de Jesus, seu chamado para os homens e sobre o discipulado. Então, o que é preciso para seguir Jesus? O primeiro ponto aqui é que, para seguir Jesus, é preciso reconhecer, no verso 27, que Jesus chama improváveis. Nós vemos aqui no texto que Jesus ele chamou um coletor de impostos chamado Levi. Esse Levi é o mesmo Mateus que é citado no Evangelho de Mateus e que escreveu o Evangelho de Mateus. Era muito comum na época os judeus terem nomes compostos, Então, possivelmente, o nome dele pode ter sido Mateus Levi. A gente não sabe se Jesus deu outro nome para ele, mas a chance de ter se chamado Mateus Levi era grande. E esse homem, o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram desprezados pelos seus compatriotas, ou seja, pelos judeus. Por que eles eram desprezados? Porque eles cobravam impostos do seu próprio povo para os romanos que os oprimiam. É como se hoje, nosso contexto aqui, um outro país conquistasse o Brasil e tivesse as pessoas coletando impostos para esse país que está oprimindo os brasileiros. Era esse sentimento que os judeus tinham naquela época. Eles eram dominados, então, pelos romanos e os cobradores de impostos, eles cobravam impostos para os opressores dos judeus. E os cobradores de impostos, eles tinham uma má fama, porque eles roubavam o seu próprio povo. Geralmente, a boa parte dos cobradores de impostos judeus naquela época, eles cobravam de forma indevida. Então, eles coletavam os impostos, que eram destinados a Roma, e depois davam o imposto para Roma e pegavam outra quantia para eles. Alguns praticavam também a extorsão, eles extorciam os judeus naquela época. Então, é possível que Mateus, em sua vida pregressa, ele fosse, aqui entre aspas, um trambiqueiro, e desprezado pelo seu próprio povo. Então, vai ser esse homem, que era um trambiqueiro, podemos dizer assim, que Jesus vai chamar para segui-lo. E nós podemos aplicar aqui, tendo em mente que todos nós, todas as pessoas, são pessoas improváveis. Todos nós tínhamos uma vida que não era legal antes de conhecer a Jesus. Talvez tenha sido, alguns de nós aqui, talvez no passado tenha sido um alcoólatra, um baladeiro, um festeiro, talvez tenha sido um bandido, um traficante, um charlatão, um idólatra, um descrente, um briguento, um viciado em drogas, um viciado em pornografia. Todos nós aqui somos improváveis. Tem um devocional que foi falado aqui do The Chosen, que é dos autores do The Chosen, que se chama Os Escolhidos. É um devocional, 52 meditações, mais ou menos,
E em uma dessas meditações, que o autor do The Chosen, né, o Dallas Dickens, ele fala sobre que todos os seguidores de Jesus têm um passado não admirável. Todos. Daí ele vai citando. Ele fala assim, que que era o caso de Mateus, era cobrador de impostos. Se era cobrador de impostos, a chance dele ter sido roubar o seu próprio povo era grande. A outra, Maria Madalena, teve 7 demônios expulsos dela. Então, olha a situação que ela vivia. Outro era impulsivo e violento, que é o caso de Pedro, né? Pedro, a gente vê essa análise de que ele era impulsivo e violento, porque nos momentos ali de pressão, uma ele cortou a orelha de Malco, outra ele queria ali, ele falava mais do que a boca, assim. Alguns autores, né, comentaristas bíblicos, falam que Pedro falava com o cérebro morto, em alguns momentos, que ele dava uma declaração depois que a ficha caía do que ele tinha dito. Temos o apóstolo João, por exemplo, que é considerado o apóstolo do amor, certo? Então fala que João é o apóstolo do amor, né, que João escreveu tanto do amor, mas só que João ele nem sempre foi assim. João teve um episódio que ele falou ali para Jesus? Senhor, faça fogo descer sobre esses samaritanos aí. Olha o apóstolo do amor querendo matar os inimigos, e os samaritanos eram inimigos dos judeus. Nós temos também um discípulo que não é tão conhecido, mas tinha um passado assim, digamos, obscuro, que é Simão o Zelote. Os Zelotes eram uma seita que vivia de matar romanos. Podemos dizer uma comparação hoje, com muito cuidado, que seria equivalente a esses grupos terroristas aí que tem no Oriente Médio, que vivem de fazer atentado terrorista, tipo Hamas, esses grupos aí violentos, terroristas que fazem o mal. Podemos dizer que os Zelotes eram tipo uma seita dessa na época, que vivia de fazer atentados contra romanos, e vai ser um desses sectários, um dos membros dessa seita que Jesus vai chamar para ser seu discípulo. Então, vão ser essas pessoas que Jesus chamou para ser discípulos, né? Então, são pessoas que Jesus chama, pessoas improváveis, que a sociedade, né, muitas pessoas não acreditavam, não acreditam nessas pessoas. E se hoje você ainda não é uma pessoa improvável, transformada por Jesus, hoje é dia de se aproximar dele e o seguir, de ser transformado como Mateus foi, assim como todos os discípulos de Jesus foram transformados por Cristo. Todos esses discípulos, como nós vimos aqui, eles eram pessoas improváveis, pessoas assim que tinham um passado obscuro, mas foram pessoas que foram transformadas, modificadas por Jesus. Amém? 2. Para seguir Jesus, é preciso deixar tudo. Verso 28. Quando então Jesus, o texto diz que Jesus ele estava andando, e ele viu Mateus sentado numa coleteria. Então, possivelmente ali era uma espécie de pedágio na época, que as pessoas passavam e tinha que ficar pagando ali para ele, que era cobrador de impostos, né? E Mateus estava ali, tranquilo ali na coleteria, e de repente, quando Jesus chama Mateus, o que ele faz? Ele deixa tudo e o segue, ou seja, ele segue Jesus. E no fato de Mateus seguir Jesus, a gente vê aqui até que é meio estranho, porque assim, do nada, Jesus chama Mateus e Mateus segue. É possível que no verso 15 desse mesmo capítulo, que fala que as notícias sobre Jesus começaram a se espalhar, Mateus, como ele era cobrador de impostos, conhecia várias pessoas, ele ouviu falar de Jesus, então é possível que ele já soubesse um pouco sobre quem era Cristo. Então, na série, né, que mostra isso, The Chosen lá, que tem até uma cena, aquele capipoquinho, assim, vendo Jesus curar ali em Cafarnaum, é possível que Mateus já soubesse um pouco sobre quem era Jesus. E Mateus, então, quando Jesus chama ele levanta aí, deixa tudo. Mas esse deixar tudo é literalmente deixar tudo. Ele não levantou ali da coleteria e voltou para cobrar impostos. De fato, ele deixou tudo por Jesus. Alguns comentaristas observam que Mateus foi o discípulo que mais perdeu materialmente. Alguns comentaristas então falam que materialmente, fisicamente falando, Mateus foi o que mais perdeu. Por que ele perdeu? Porque era o mais rico.
Mateus era daqueles discípulos o que tinha uma vida, digamos, mais confortável financeiramente. Claro que não era de uma forma honesta, mas era uma pessoa que, a maioria das pessoas naquela época vivia na pobreza. Ele era uma pessoa que tinha um luxo ali. Então ele abandonou aquele luxo, aquele conforto que ele tinha, para seguir Jesus, um discipulado integral, porque não foi um discípulo que ia na igreja de domingo só. Onde Jesus estava, ele ia atrás. Então as viagens de Jesus, que era a pé naquela época, Mateus estava junto. Então Mateus, seu discípulo, que mais perdeu materialmente para seguir Jesus. Ele chegou ao ponto, e ele perdeu tanto materialmente, que ele chegou ao ponto de ser martirizado. Mateus, o único apóstolo, né, que teve morte natural foi João, mas Mateus ele foi martirizado, se não me engano, na Etiópia, não lembro ao certo, mas ele chegou a ser morto, assassinado por pregar o Evangelho. Inclusive, ele escreveu o Evangelho de Mateus. Então, para ser cristão, muitas vezes, será preciso deixar um emprego para seguir o chamado de Jesus Cristo. Muitas vezes, no caso, né, das que se opõem à nossa fé, será preciso até mesmo, gente, falar assim, deixar até mesmo sentido aqui a família, né, que Jesus falou que aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de me seguir. Muitas vezes será necessário dizer não para uma promoção no trabalho que nos fará ganhar até mais, ter um aumento de salário, mas que pode nos induzir a pecar. Não aceitar uma bolsa de estudo no instituto acadêmico, numa universidade, que pressione a gente a deixar nossa fé. Deixar amizades que não deixam aproximar de Cristo. Então, muitas vezes, assim como Mateus deixou o conforto, a vida que ele tinha, para seguir Jesus, chegará momentos em nossas vidas que nós também precisaremos dizer alguns nãos. Então, como eu disse aqui, pode ser um emprego que nos faça ganhar mais, mas que nos induz a pecar, pode ser uma bolsa de estudo, pode ser uma popularidade, alguma coisa a gente vai precisar abrir mão para seguir Jesus. Muitas vezes será preciso deixar o sucesso nesse mundo, as riquezas e a admiração do mundo. Porém, a gente tem que ter em mente o seguinte, que ao deixar tudo deste mundo, a gente ganhará o tudo da eternidade. Então, quando a gente deixa o tudo desse mundo, a gente ganhará o tudo da eternidade. Então, se chegar o momento que será preciso você dizer não para seguir, dizer não a alguma coisa assim para seguir Jesus, confie em Cristo e prefira Jesus Cristo. Porque quando nós confiamos em Cristo, a gente pode até passar por algumas necessidades, né, nesse mundo, que nem a gente estava falando hoje no Café com Bíblia sobre oração, que Jesus falou, né, que no mundo nós teríamos aflições. Jesus ensinou, né, no Sermão do Monte sobre confiar nele, de passar situações muitas vezes de desconforto até mesmo material, mas que Jesus, assim como Deus sustenta os pássaros, né, que é a figura ali, a parábola que Jesus usou no Sermão do Monte, Deus está nos sustentando quando nós abrimos mão de coisas que nos impedem de seguir Ele, quando nós deixamos tudo como Mateus para seguir Ele. Amém? 3. É necessário honrar Cristo. Verso 29. Bom, então, no verso 29 vai falar que, depois então que Jesus chamou Mateus para o seguir, o que Mateus fez? Mateus ele começou a organizar um banquete. A pergunta é, por que Mateus quis organizar esse banquete? Mateus, ele queria, o texto bíblico, algumas traduções vão traduzir essa passagem, que ele fez esse banquete em honra de Jesus. Mateus, assim, ele ofereceu um banquete, ele estava tão grato que ele ofereceu um banquete, ele chamou todos os seus amigos, e olha os amigos dele, eram só pessoas de bem da sociedade, né,
que eram publicanos e pecadores, ou seja, eram as únicas pessoas que ele convivia. Como ele era um judeu marginalizado, quem era amigo dele? Outros publicanos. Então ele vivia com publicanos, e ele vai chamar esses publicanos e pecadores. Nos evangelhos, quando fala pecadores, são pessoas que não respeitavam, não viviam a lei judaica. Eram pessoas assim que desobedeciam, por exemplo, o judeu tem que guardar o sábado, eram pessoas que não guardavam o sábado. O judeu não come carne de porco, por exemplo, eram pessoas que comiam carne de porco, que fazia tudo ao contrário do que a lei falava. Então, por conta disso, eram pessoas marginalizadas pelos judeus. E eram essas pessoas que eram amigas de Mateus, que Mateus não tinha amigos, né, antes da conversão dele. E Mateus, então, ele organizou esse banquete porque ele queria mostrar, então, quem era Jesus para os seus amigos. E a pergunta é, será que nós temos honrado Cristo em nossas vidas? Será que o nosso viver tem mais honrado ou desonrado Jesus? Quando nos tornamos cristãos, nossas ações não refletem somente a nossa reputação, ou seja, quando nós nos convertemos, as minhas ações não é somente as ações do Jonatas, as ações não é somente as ações do Léo, do Idme, da Priscila, não é somente as ações do Rodolfo. Quando nós nos convertemos, as nossas ações, a nossa reputação também se torna a reputação de Cristo. As pessoas, quando nós nos convertemos, elas olham para a gente de forma diferente. Elas olham para a gente e não vê somente a gente, assim, o Jonatas, por exemplo. Eles dizem, opa, ele fala que é cristão, ó. Então, eles já olham de forma diferente. Então, muitas pessoas estão nos observando em vários lugares e, dependendo da nossa conduta, elas podem ou não desejar conhecer mais de Jesus. Então, se eu viver uma vida que não está de acordo com a fé que eu professo, com que as Escrituras ensinam, essas pessoas, muitas vezes elas vão o quê? Vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Então, uma maneira de nós honrarmos a Jesus é viver uma fé que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós aqui, a gente pode também oferecer um banquete, né? Quem sabe fazer um churrasco, chamar as pessoas, ir lá no cantinho da pizza do Idme. A gente pode. Mas a maior maneira de hoje nós honrarmos a Cristo, que era a maior maneira que Mateus tinha para honrar Cristo na sua época, hoje é com o nosso testemunho. Naquela época de Mateus, como ele estava reconhecendo a Cristo, era oferecer um banquete. Porque quando ele ofereceu o banquete, ele viu uma forma de honrar a Cristo e ele queria que os seus amigos conhecessem aquele rabino, que Jesus era visto como um rabino na sua época, que era um rabino diferente. Diferentemente dos rabinos da época de Mateus, então os rabinos da época de Mateus, eles faziam o quê? Eles desprezavam Mateus e os seus amigos publicanos e pecadores. Quando Jesus, então, ele vai comer com Mateus, Mateus está falando assim para esses convidados, venham conhecer aquele rabino que não me desprezou por eu ser um cobrador de impostos. Se ele não me desprezou por ser um cobrador de impostos, ele também não vai desprezar vocês por vocês serem cobradores de impostos. Se ele não me desprezou por desobedecer a lei de Moisés, ele não vai desprezar vocês por não viverem de acordo com a lei de Moisés. Então, Mateus aqui, ele já estava praticando o ID com os seus amigos. Ele queria levar já os seus amigos para conhecerem a Jesus. Então, ele queria que aqueles amigos soubessem quem era Jesus e que Jesus daria uma chance a eles, que Jesus não iria desprezar eles por aquilo que eles faziam. Então, esse era o objetivo de Mateus, fazer o ID com os seus amigos. Amém? O verso 30, que é o quarto ponto aqui, fala que, eu coloquei aqui um ponto, que a gente não deve ser um crente chato. Na antiguidade, que aqui nesse verso 30 vai falar o seguinte, então Mateus estava lá com Jesus, os discípulos de Jesus, estavam os publicanos e pecadores, e de repente, quem que chega ali?
os fariseus e os mestres da lei. Daí eles perguntam o que para os discípulos? Por que vocês estão comendo? Algumas traduções, né? Na verdade, Lucas fala que eles perguntaram, os fariseus, para os discípulos. Se não me engano, foi Marcos que vai falar dessa indagação diretamente a Jesus. Vai falar assim, por que você come com publicanos e pecadores? Pergunta é, por que eles fizeram essa pergunta a Jesus e aos discípulos dele? É porque na antiguidade era comum achar que quando a pessoa compartilhava uma refeição, ou seja, dividia a mesa com alguém, com uma pessoa, significava que você estava aprovando as ações dessa pessoa. Ou seja, quando você, naquela época, os fariseus viam o seguinte, se eles viram Jesus dividindo a mesa com publicanos e pecadores, significava que Jesus estava aprovando as ações daqueles publicanos e pecadores. E os fariseus, eles evitavam tanto pecar, que algumas passagens do Novo Testamento mostram que eles achavam, né, que até mesmo contatos, então eles estão andando na rua e de repente dá a mão para um gentil, por exemplo, ou para um pecador. Eles achavam que com isso eles já estavam pecando. Tem uma passagem, né, que eles questionam Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. A lavagem das mãos aqui é essa lavagem, que eles achavam, era uma lavagem cerimonial, que eles achavam o seguinte, que se eles estivessem andando na rua, no mercado, por exemplo, e passasse um gentil próximo, ali, então um romano pagão, por exemplo, eles achavam que com aquele contato eles já estariam pecando. Eles, com medo, né, de se apostatar tanto, assim, igual no Antigo Testamento, ali na época dos reis, eles criaram ali depois, quando surgiu essa seita, tantas doutrinas, né, que chegou a esse extremo. Então, por causa disso que eles vão questionar Jesus e os seus discípulos. E hoje, será que tem pessoas como os fariseus, assim, no meio cristão? Tem gente, por exemplo, que vive colocando empecilhos para que outras pessoas sigam a Jesus. Muitas pessoas ainda, mesmo dentro da igreja, têm uma visão de salvação por obras. Não basta com que os de fora, ou seja, os descrentes, falem que fulano, né, se tornou, digamos, crentinho. Há pessoas dentro da igreja que falam coisas semelhantes. Eu trouxe aqui uma reflexão de um pastor, que é daquela editora Fiel, que ele escreveu uma reflexão, que ele escutou no contexto ali da igreja dele, o pessoal comentar sobre uma mulher, vou ler aqui, ele fala assim, que há pouco fiquei sabendo de uma moça cuja vida pregressa fora muito ativa sexualmente e foi alcançada por Cristo. Alguns homens, entre aspas, crentes, vendo o batismo da menina, a estigmatizaram, dizendo que depois de, entre aspas, ter rodado o mundo, agora queria casar na igreja. Ora, esses caras não podem ser chamados de crentes, até porque Cristo perdoou e redimiu esta moça, a ponto de dar a ela uma nova vida. Ela pode casar sim, construir uma vida santa sim, visto que o Redentor mudou a sua história. Contra esses homens, rogo a Deus que os mude e os leve a um novo nascimento, desprovido do legalismo. Então, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm essa visão legalista ainda. Quando, né, o próprio Mateus aqui eu imagino, por exemplo, que Mateus, quando Jesus chamou Mateus, ele não foi bem aceito de primeira na roda dos discípulos. Eu acredito que não, porque imagina, o cara é cobrador de impostos, de repente, imagina lá, o Simão Zelote, se ele vivia de matar romanos, vocês acham que ele aceitou de boa conviver com Mateus, o publicano? Gerou briga aí? Quase certeza. Pedro, que o jeito que ele era, pavio curto. Vocês acham que ele aceitou de boa viver com Mateus? Não. Então, por quê? Eles tinham ainda essa questão também, que eles estavam conhecendo a graça de Cristo. Até quando Jesus ressuscitou, eles não conheciam direito a graça de Cristo, porque a gente vê em Atos, por exemplo, que demorou para a ficha deles caírem sobre a aceitação universal de que Cristo aceita pessoas de todas as etnias. E demorou para cair.
Então tem muitas pessoas, porque esses apóstolos aqui ainda estavam um pouco com essa visão de salvação por obras. Infelizmente tem gente na igreja que ainda tem essa visão de salvação por obras. Muitas vezes, os legalistas que estão dentro da igreja não nasceram de novo. Acham que ir para a igreja, falar o palavreado do crente, então falar paz do Senhor, graça e paz, não usar roupas, determinados tipos de roupas. Então, em algumas igrejas, aí, se a pessoa não usar roupa tal, não fazer... tem algumas igrejas que até proíbem exercício físico, assim por diante, a pessoa está se aproximando de Deus. Acham que isso é sinônimo de salvação, porém esquecem, que a salvação ela é pela graça. Muitos marginalizam visitantes na igreja ao saber o estilo de vida que essa pessoa levava e tentam mudar a pessoa pelo uso da força. Mas o novo nascimento, a Bíblia fala que é oriundo de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando Jesus falou ali para Nicodemos que é necessário nascer da água do Espírito, o que Jesus está falando ali para Nicodemos é que é preciso nascer através da obra do Espírito Santo. Então não vai ser, se é da obra do Espírito, não vai ser pela força do ser humano. Não é o homem que conseguirá tirar o pecador dos vícios, que conseguirá consertar a família de alguém. Quem vai fazer isso? É Jesus, o Espírito Santo capacitando essas pessoas a se converterem, a receber o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes, eu peguei aqui um termo emprestado de um pastor lá de São Paulo, um pastor batista, o Léo conhece Luiz Saião, que ele fez uma reflexão falando do crente chato. Não tem um muçulmano xiita? E ele falou do crente chato. E daí, o que é o crente chato? O crente chato é aquele que atrapalha as atividades da igreja. Se a igreja, por exemplo, tem igrejas que usam... Eu acho muito legal, uma vez eu fui num futebol, que se não me engano era Quadrangular, que está fazendo um futebol ali, de evangelismo. E foi muito legal, porque assim, quem falasse palavrão, 10 minutos fora. Então já era assim, uma maneira de atrair que não era cristão. Mas tem gente que acha assim, que se a igreja usar o esporte, está sendo muito moderninha demais. Então já é o crente chato. Se fizer qualquer programação que sai do convencional, o chato está lá para criticar. Não podemos ser assim. Nós temos que fazer de tudo, desde que tenha amparo bíblico, para que a misericórdia de Deus alcance as pessoas. Então, ao invés de ser um crente chato, criticando tudo que a igreja faz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, desde que tenha amparo bíblico, estar lá apoiando para que Deus, mediante essas ações, muitas vezes utilizando um esporte, um cinema na igreja, por exemplo, que nem Pastor The Chosen. Infelizmente tem uns crentes chatos que já está criticando até a série. Acho que é errado assistir filmes bíblicos, porque acha que distorce ali a questão não farás imagem, assim por diante. É o crente chato. Então, ao invés de ser um crente chato, o que a gente deve fazer? Ter esse discernimento e saber utilizar os meios que muitas vezes Deus nos dá para alcançar as pessoas. E o último ponto, o quinto ponto, nos versos 21 e 32, que é preciso reconhecer a missão de Cristo. Então, nesses versículos, quando os fariseus eles questionaram Jesus, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, o que Jesus disse? Eu não vim para os sãos, ou algumas traduções mais contemporâneas, eu não vim para os doentes. Não, eu não vim para os justos, mas sim eu vim para os doentes. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus ele está dizendo que ele não veio para aquelas pessoas que se acham boas. Ele veio para salvar pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus ele usou uma ironia. Algumas paráfrases da Bíblia, como a Bíblia Viva, vai trazer essa ironia, que ela traduz já a ironia, que é o seguinte: Jesus aqui está falando assim, vocês que se acham aí santarrões, eu não vim para vocês, eu vim para quem se acha, quem vê que é pecador. E Jesus aqui, ele está criticando os fariseus,
Então, por causa dessa dureza de coração, porque eles achavam ali que Jesus estava sendo errado, porque Jesus não estava se encaixando, né, na caixinha teológica deles. E Jesus, então, o que ele está dizendo para esses fariseus? Que ele veio tanto para os pecadores, mas também para os santarrões. Então Jesus veio para pecador e santarrão, porque santarrão também é pecador. Santarrão é um pecador que acha que muitas vezes vai para o céu e não vai. E Jesus aqui, ele veio falar que ele veio para aquelas pessoas que acham que não são dignas nem de pisar numa igreja, num templo. Tem gente que acha que não pode seguir Jesus. Uma vez, eu sou professor e trabalho numa escola confessional, e uma vez escutei uma aluna, uns 15, 16 anos, comentar que ela não vai na igreja, a família da igreja, mas que ela não vai, porque ela começou a sair com vários meninos e não sei o quê, e já acho que já iniciou a vida sexual, essas coisas, e ela não se acha digna de ir para a igreja. Daí, quando ela falou isso, eu lembrei desse texto, que Jesus diz que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E assim como essa aluna minha, várias pessoas acham que não são dignas de virem para a igreja. Acham que não conseguem vir para a igreja sem antes abandonar o vício, né? Muitas vezes vício em pornografia, em bebidas. Acham que não conseguem vir para a igreja sem abandonar as drogas, por causa do histórico familiar. Então, às vezes, a questão, as dificuldades familiares, acha que não consegue vir para a igreja, que ela não é digna de ser chamada de cristã. Muitas vezes porque atravessou um divórcio, às vezes por ser uma pessoa, digamos, da gandaia. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele veio justamente com a missão de salvar essas pessoas, os pecadores. Conforme nós vimos, Jesus, ele veio para chamar pessoas improváveis. E todos nós aqui, eu tenho certeza que todos aqui são pessoas improváveis. Porque Paulo fala, né, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado é universal. Por mais que a pessoa nasceu na igreja, cresceu na escolinha das crianças, cresceu na escola dominical, foi para a igreja todo domingo, por mais que a pessoa tenha um aparato ali de crente, essa pessoa é pecadora e já cometeu muitas vezes pecados obscuros, mas só que não é mostrado, né? Porque os pecados que nós cometemos, nós procuramos esconder, né? Quase que a Bíblia fala da luz sobre as trevas, sobre a escuridão. E Jesus, então, ele veio para nos salvar, para salvar pessoas com passados improváveis. Mas o que Jesus diz? Jesus, ele termina, então, esse debate com os fariseus, falando de uma palavra, que ele veio chamar, então, salvar os pecadores, mas precisa de uma ação dos pecadores. Qual é essa ação? Arrependimento. No grego aqui é metanoia. Metanoia é uma mudança interior, quando a pessoa ela tem uma tristeza pelo seu pecado, e ela tem um desejo de abandonar aquele pecado. Mas não é um simples remorso por aquele pecado, porque se fosse só remorso, não salva ninguém. Eu ficar só triste pelo meu pecado não salva. O arrependimento bíblico, a metanoia aqui, é quando a pessoa, então, ela sente uma tristeza pelo pecado, mas ela reconhece que ela necessita de Deus. Ela reconhece que ela precisa de Jesus. E quando, então, ela reconhece, ela sente essa tristeza, reconhece que precisa de Jesus, tem uma mudança de mentalidade, de pensamento. A pessoa, então, ela começa a ver o mundo, as ações dela, de outra maneira. Então, a metanoia aqui, o arrependimento, ele é uma ação do Espírito Santo que faz a pessoa transformar a sua mente. Então, a pessoa, quando tem uma metanoia, ela deixa a vida pecaminosa e passa a seguir a Cristo, a seguir Jesus Cristo. Então, não é possível seguir Jesus sem se arrepender dos pecados. O arrependimento para a vida cristã é essencial. Não tem como ser cristão sem ser arrependido pelos seus pecados, sem passar pelo arrependimento. O arrependimento, então, quando a pessoa se arrepende, esse arrependimento vai resultar em mudança de vida e de atitude. A pessoa, então, vai deixar aquele estilo de vida que desagrada a Deus e vai passar a viver
de uma forma que agrade a Deus. Ela vai passar a viver amparada nas ações do Espírito Santo mediante as Escrituras. Amém? Então, irmãos, tenham em mente que para seguir Jesus, é preciso esses pontos aqui. É preciso, então, resumindo, reconhecer, então, que Jesus ele veio para chamar improváveis, pessoas que muitas vezes a sociedade não dá nada, que as pessoas não dão nada. É preciso, muitas vezes, para seguir Jesus, deixar tudo, como Mateus deixou. Mateus, como eu disse para vocês, deixou praticamente tudo, até seu conforto material para seguir Jesus. É preciso, é necessário honrar a Cristo. É preciso, nós não devemos ser um crente chato, que eu disse no quarto ponto. E também é preciso reconhecer a missão de Jesus. Amém?